para o cliente, para o acusado, sem nenhuma prova daquela informação cadastral. Ao passo que nós comprovamos que ele não concluiu o ensino fundamental, todos acostados nos autos. Comprovando, né, de tal forma a fragilidade e a falta de veracidade dessas informações prestadas, tanto, né, que em fase de inquérito, ou seja, não tem como aferir se de fato ele concluiu ou não, até porque, como já informado, são situações informais, tá? Porquanto, né, acrescento que a gente está comprovando que ele não concluiu, tá? De fato, a gente apresenta aqui, suscitamos mais uma vez, inclusive, né, o princípio do indúbio pro réu, onde nós não só temos a dúvida com relação àquele cadastro, motivo aqui, né, para indeferir, como também nós comprovamos que o requerente não cursou o ensino fundamental, muito menos o ensino médio, assim como vem ocorrendo em tantos outros casos, por este mesmo motivo, por essa situação cadastral. A defesa encerra, né, requerendo que seja considerado, né, essas informações, principalmente pela prova que foi acostada de que ele não tem a conclusão, e que se dê o provimento para que se reforme esta decisão. Ou, caso assim não entenda, né, solicita novamente que seja oficiada a Secretaria de Educação do Estado do Ceará para que ela possa prestar, de fato, essas informações acerca, né, realmente do grau do ensino do apenado. São essas as considerações e eu agradeço a Vossas Excelências. Obrigada, a doutora Laiane, e eu passo, então, a palavra ao Procurador de Justiça, Luiz Alcântara, para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Bem, estamos diante de mais um agravo em execução penal, no sentido agora de que seja considerada para efeito de remissão a conclusão de curso de ensino fundamental. E a grande celeuma aqui é exatamente o dado lançado, o cadastro realizado em relação ao agora condenado. E nesse cadastro, que é fartamente replicado tanto pela acusação como pela ilustre advogada, ele revela na própria guia de recolhimento que o grau de instrução de Francisco Natanael Menezes da Silva é ensino médio completo. E vem a defesa e apresenta a comprovação de que ele cursou o ensino médio e que, por isso, tem direito à remissão, e tanto o Ministério Público de primeiro e de segundo grau se manifestam contrário sob a alegativa de que ele já teria concluído o ensino, portanto, seria impossível se beneficiar diante dessa realidade. Na manifestação do Ministério Público, nós temos a seguinte assertiva: compulsando os autos da ação penal, dependentes da documentação acostada no movimento 147, que a defesa anexou o certificado de conclusão de ensino fundamental, considerando o resultado obtido no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, EICEJA, realizado no âmbito prisional. E realmente, ao meu sentir, a defesa, neste particular, está correta. Existe um lançamento no momento de cadastrar, de preencher os dados na guia de execução, ou até mesmo durante a instrução, de que o apenado
tem essa formação escolar do ensino médio. No entanto, nos autos eu não encontrei nenhuma prova a respeito disso. Ao contrário, pretende o apenado ser beneficiado pela remissão pelo esforço de, mesmo preso, estar buscando uma formação. Outros pelo trabalho, alguns pelo estudo, mas tentando remir a pena. E isso, se todas essas políticas públicas são incrementadas dentro dos estabelecimentos prisionais para que as pessoas que estão reclusas delas possam se beneficiar, não só no intuito de acelerar o cumprimento da pena, mas de dali sair com uma formação diferenciada ou com uma aptidão para o trabalho que não tinha ao ingressar. E tolher esse direito com base no preenchimento de dados cadastrais passíveis de erro, e quando não existe uma comprovação, diferentemente seria a alegativa do Ministério Público aqui, se existisse a prova nos autos de que ele efetivamente já haveria, em tempo pretérito, concluído o ensino médio. Quando da conclusão das 100 regras de Brasília, discuti isso com a assessoria bastante, ali se buscava um conceito para orientação do judiciário do que seria a vulnerabilidade, considerada a vulnerabilidade das pessoas em relação ao acesso à justiça. E só o fato da pessoa estar presa já se considera uma situação de vulnerabilidade, independentemente da situação econômica. Ele pode ser um preso pobre e ele pode ser um preso rico. A situação do cárcere inibe que a pessoa possa exercer uma gama de direitos que, quando se suprime a liberdade, se suprime também parte desses direitos. Isso todos nós temos plena consciência desse fato. Então, quando se encontra um reeducando, quando se encontra alguém que está cumprindo pena, e neste ambiente ainda consegue, pelo esforço, pelo denodo, pela coragem de buscar uma qualificação, eu acredito que o sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as políticas públicas, os governos, devam incentivar. E, ao incentivar, não deve desestimular ao ponto de dizer, mesmo que você apresente um certificado de que concluiu o seu estudo no ambiente prisional, o que vai valer para efeito da remissão é um ato burocrático no momento do seu cadastramento. Então, por essas razões, Excelência, entendo que o agravo deve ser provido, que o esforço deve ser reconhecido, porque está documentalmente provado, em detrimento dos dados cadastrais lançados, que se tratar de uma ação meramente burocrática. É como me manifesto. Obrigada, doutor Luiz Alcântara. E eu vou fazer aqui o meu panorama também, entrando na questão que foi suscitada brilhantemente pela advogada, doutora Laiane, e agora corroborada pelo Ministério Público. Portanto, eu acho que eu estou numa situação difícil, porque a minha posição é contrária aos dois. Mas vou aqui fazer a minha sustentação oral, digamos assim. O dado cadastral é um dado oficial. Se ele é oficial, é nele que precisa se basear o juiz da execução para tomar a sua decisão. Portanto, ele é presumivelmente autêntico e verdadeiro. Se ele contém alguma discrepância que possa trazer dissabores ou vir a negar o direito do apenado, essa é uma tarefa que tem que ser trazida aos autos pela defesa. No caso que a defesa trouxe, foi a prova do ensino fundamental.
Mas no dado cadastral tem a informação de que ele ele terminou o ensino médio. Portanto, por dedução lógica, quem tem o ensino médio, ele já teve o ensino fundamental. E, encaminhando nesse sentido, eu discordo, doutora Laiane, com todas as venhas, de que esse momento não é mais indúbio pró réu, não. Nós já estamos na fase da execução. Aqui nós temos um dado cadastral que foi realizado no momento em que ele adentrou ao sistema penal e que dá supedâneo a todas as decisões do juiz. Portanto, essa não é uma dúvida. E se há a dúvida realmente, esta dúvida tem que ser provada por quem argue. E a prova do ensino fundamental, ela não é a prova de que ele deve se beneficiar da prova do Enseja, porque ela já teria sido abrangida, ele já teria, então, obtido essa certificação antes de entrar no sistema penal. Dito isso, eu submeto aos meus pares a ementa da parte negritada. Penal e processo penal, execução penal, agravo de execução, remissão da pena em razão da conclusão de ensino fundamental, inocorrência. Matéria regulada pela Resolução 391/2021, apenado que possuía ensino fundamental completo, impossibilidade de remissão por estudo concluído antes do início do cumprimento da pena. Recurso conhecido e desprovido é como voto. Votam comigo nesse agravo. Aliás, votam nesse agravo o desembargador Eduardo Costa Fava e o desembargador Benedito Helder, e eu indago ao desembargador Eduardo Costa Fava como vota Vossa Excelência. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento a eminente advogada, doutora Laiane Marielle da Silva, como doutor Luiz Alcântara, mas eu me curvo aos lustros argumentos apresentados por Vossa Excelência, de sorte que ratifico o voto e acompanho na íntegra o judicioso voto lançado por Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Desembargador Benedito Helder, como vota? Pois não, Excelência, eu também cumprimento a doutora Laiane pela sua brilhante sustentação oral, mas eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Obrigada, doutora Laiane. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pelo brilhantismo da sua sustentação oral. Obrigada, Excelências. E eu chamo o número 11, é a apelação crime 001-39369-2018, número 1 da pauta 37, da relatoria do desembargador Eduardo Costa Fava. E o advogado é o doutor Valdir Xavier de Lima Filho. Doutor Valdir Xavier, boa tarde. Doutor Reno, não? Doutor Reno, então, é o doutor Valdir, doutor Reno, porque aqui só tem o doutor Valdir. Doutor Reno, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Seja bem-vindo, doutor Reno Feitosa. Muito obrigado. E eu passo a palavra ao desembargador Eduardo Costa Fava. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o doutor Reno Feitosa Gondim. Consulto o doutor Reno Feitosa Gondim e doutor Luiz Alcântara. Se me dispensa da leitura do relatório, uma vez que a peça já se encontra nos autos. Sim, Excelência. Então, senhora presidente, devolvo-lhe a palavra para encaminhamento das sustentações orais. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. E eu passo, então, a palavra para a sustentação oral ao doutor Reno Gondim, pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Doutor Reno, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, doutor Benedito Helder, doutora Vanja,
Fontinelli, eu gostaria de saudar e aproveitar essa oportunidade para pedir perdão ao doutor Luiz Alcântara, que quando eu era criança ainda, aos 21 anos de idade, comecei a advogar. O doutor Luiz Alcântara era o promotor de justiça na comarca de Acopiara, e inspirado por ele, nele, a verdade, ele foi minha fonte de inspiração. Eu fiz concurso para o Ministério Público e o meu sonho era ser promotor, porque eu me inspirava no doutor Luiz Alcântara. Certo. Mas, infelizmente, inclusive, nunca nem ganhei um júri dele, eu consegui ganhar. Perdi na Acopiara, na Mombaça, na Catarina. Aonde a gente ia, ele batia em mim. Né? Mas eu quero aproveitar a oportunidade de vê-lo hoje, procurador de justiça, doutor Luiz Alcântara, que foi minha fonte de inspiração e que é um homem a quem eu tenho respeito e admiração. Peço perdão caso lhe tenha feito alguma grosseria por, não sei, uma palavra adequada, mas é como eu pedi perdão também ao doutor. Eu fui deselegante como promotor, doutor Francisco Leitão Moura, na época, até já se aposentou. Eu fui deselegante e pedi perdão em plenário a ele. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir também perdão ao doutor Luiz Alcântara. Caso algum dia eu tenha feito alguma grosseria contra o Senhor, pelas vezes que nos debatemos e discutimos, advogados e promotores, e tantos júris eu perdi, não consegui ganhar um em canto nenhum, nem na Acopiara, nem na Mombaça, nem na Catarina. Eu estava começando aos 21 anos de idade. Hoje eu estou velho e cansado. Não tenho mais nem cabelo, nem paciência, nem vivo de tomar remédios, porque estou com uma doença grave, vou ter que fazer uma cirurgia, mas enfim, peço perdão, doutor Luiz Alcântara, que foi a fonte de inspiração para que eu fizesse concurso para o Ministério Público. E não passei no Ministério Público cearense, doutor Luiz Alcântara, porque na terceira fase fiquei devendo 3 décimos. Era para tirar um 4 na prova escrita, me deram 3,7. No parecer de 75 linhas. Que pena. Por 3 décimos. Eu teria a imensa satisfação de estar ao lado do senhor, representando o Ministério Público. Certo? Mas que se registre o meu pedido de perdão por qualquer grosseria que eu tenha cometido durante todo esse tempo. Senhores, senhoras, desembargadores, eu quero aproveitar também essa oportunidade, tendo em vista que os familiares estão assistindo o júri, os familiares do réu, que infelizmente cometeu um ato impensado, mas a mãe dele veio a falecer no curso do processo, não faz parte das razões, mas eu peço perdão à família porque ela me chamou e disse que queria me dizer algumas coisas que eu não dissesse a ninguém. E eu digo, eu vou estar na casa da senhora. E quando eu cheguei lá, ela estava só, e ela me disse, olha, doutor, eu vou morrer de tristeza, certo? Eu peço só ao senhor que não diga à minha família, mas é muito triste porque foi um filho meu que atirou numa mulher que eu tinha como filha. Eu perdi 2 filhos, para mim é uma tristeza insuportável, e eu sei que vou falecer. E ela pediu que eu guardasse esse segredo, e eu guardei esse segredo, e não comuniquei. E, infelizmente, ela veio a falecer, realmente, de tristeza, dada a situação, a gravidade da situação. Mas
me atendo aqui às razões processuais. Em primeiro lugar, eu protestei em plenário, num júri muito complexo, um júri muito complexo. Eu pedi a primeira nulidade, eu pedi 6 nulidades no curso do júri, no momento oportuno, de imediato. O juiz não tomou o juramento dos jurados. Como é que o corpo dos jurados não faz juramento? Porque os jurados, representantes do povo, prestam o juramento, porque naquele momento em que estão ali, eles são juízes, estão investidos da condição de juízes. E o Código de Processo Penal prevê que aquelas pessoas que são representantes da sociedade prestem o juramento, porque vão exercer a função jurisdicional que é fundamental para o processo civilizatório, doutor Luiz Alcântara. Fundamental para o processo civilizatório. E, infelizmente, o juiz não acatou, não indeferiu, e os jurados não prestaram juramento. Eu nunca tinha visto isso. E até, sendo professor de processo penal na URCA, abri todos os livros que eu tinha, desde Frederico Marx, e nunca vi essa possibilidade de que os jurados não prestem juramento. Eles estão sendo investidos da condição de juízes. E, infelizmente, não prestaram juramento, não houve. Eu fiz o protesto no momento adequado, o juiz indeferiu. E o júri seguiu, e eu disse ao magistrado: Excelência, nós vamos fazer um júri aqui com jurados sem prestar juramento. O senhor está inovando de um modo que é como diria Zygmunt Bauman: eu estou vendo o processo penal se tornar líquido. Ou, como diria Karl Marx no Manifesto Comunista: tudo que é sólido se desmancha no ar. Que incerteza é essa? Como podemos chegar nesse grau de incerteza? Porque o que eu senti durante o julgamento foi isso. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso Karl Marx disse no século XIX, no Manifesto ao Partido Comunista. Mas, enfim, foi indeferido. Mas está nas razões, e foi a primeiro pedido de nulidade que eu fiz em plenário, dentre tantos. Segundo pedido de nulidade que eu fiz em plenário, e que foi indeferido, foi que o magistrado mandou desentranhar dos autos a defesa prévia, a resposta à acusação. Ele mandou desentranhar. O processo não tem a resposta à acusação com os seus documentos e o seu rol de testemunhas, porque o magistrado mandou desentranhar a defesa prévia. Eu sou tão velho que ainda chamo defesa prévia. Os alunos ficam rindo de mim, porque não existe mais essa expressão hoje em dia. Mas ele mandou desentranhar, e eu, aproveitando a oportunidade, eu tinha a xerox dos documentos, inclusive um laudo psiquiátrico, dentre tantos documentos, e o juiz me proibiu de exibir em plenário os documentos que seguiam aquela defesa prévia que foi desentranhada. Ele mandou desentranhar dos autos a defesa prévia e todos os documentos da defesa. Meu Deus! Os jurados não prestaram juramento. Eu fui proibido de exibir a defesa prévia que ele mandou tirar. Eu nunca vi isso. Não vi. Esse livro eu não vi, infelizmente. Eu continuo dando aula diferente. Um pouco diferente. Então, também insisto nessa questão da nulidade processual. Porque a defesa, além de ter retirado os documentos dos autos, o magistrado mandou
mandou tirar dos autos a defesa prévia e os documentos, eu fui proibido de fazer menção, fui proibido de falar. E falei ao magistrado que advogar é falar por alguém. É Michel Foucault. Michel Foucault, no livro Microfísica do Poder, diz até o século XIX, até o século XVIII, os intelectuais da Europa eram juristas. Os juristas eram os intelectuais da Europa. Por quê? Porque são os juristas que falam. Falar, isso é um processo civilizatório. O falar. Eu fui proibido de fazer menção. Eu fui proibido de falar dos documentos da defesa e da defesa prévia que ele mandou desentranhar dos autos. Advogar. Eu não estava advogando, eu não estava falando. Que situação? Aí, insisto na liquefação e na indeterminação e na evanescência e no processo civilizatório. Porque um processo penal sem segurança, um processo penal líquido, um processo penal em que os princípios podem ser aplicados ou não, porque a Constituição fala em ampla defesa, mas quando fala em júri, é plenitude da defesa. É mais do que a ampla defesa. A Constituição Federal fala no princípio da ampla defesa, mas quando se refere ao advogado no plenário do júri, a Constituição Federal fala em plenitude de defesa, que é um conceito mais amplo. E, no entanto, eu nem podia exibir os documentos que ele mandou desentranhar e nem podia falar. Não podia falar. Que situação? Uma situação que, evidentemente, eu nunca tinha experimentado. E, por último, dentre todas as nulidades, eu sei que não haverá tempo suficiente e correr e atropelar também não é o melhor remédio. Eu também insisto na ideia de que há outra nulidade no processo absurda, porque as partes do processo são processo público. Na ação penal pública, o autor da ação é o promotor de justiça, é o Ministério Público. Assistente de acusação não pode oferecer uma denúncia. Por quê? Porque ele não é parte. Ele adere ao Ministério Público. Ele é um assistente. Ele não é uma parte. E aí, no tribunal do júri, o promotor de justiça desistiu de ir à réplica. Não foi. Ele estava satisfeito. Desistiu de ir à réplica, mas o assistente de acusação foi. E houve réplica só pelo assistente, que não é parte. Protestei no momento. Durante a sessão do júri, fiz o protesto de nulidade. Se o promotor, que é a parte, é quem faz a denúncia, é o autor da ação, não vai à réplica, o seu assistente, que adere a ele, não poderá fazê-lo. Então, encerro as minhas considerações e agradeço a atenção de Vossas Excelências, insistindo nos pedidos feitos na peça, além do fato de que houve exasperação da pena, foi tudo no máximo. Eu nunca tinha visto uma sentença dessa. Tudo no máximo. O máximo em abstrato em tudo. Uma pena de quase 50 anos. Eu não tinha visto, tá bem. Mas, enfim, eu gostaria de encerrar agradecendo a atenção, pedindo a nulidade desse júri, para que a gente possa fazê-lo novamente, do modo civilizatório. E eu disse até na hora ao magistrado, eu digo, Excelência, está lotado o júri, até a televisão veio, mas não vamos anular o júri, não, Excelência. Muito obrigado. Obrigada, doutor Reno.
E eu passo a palavra ao Procurador de Justiça, Luiz Alcântara, para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Eu conheço o doutor Reno de muitos anos. Tive o prazer de trabalhar com Vossa Excelência em vários julgamentos, na comarca de Catarina, na comarca de Acopiara e toda a região centro-sul do estado. Mas eu recordo também que a forma carinhosa e respeitosa com que Vossa Excelência me recebeu na residência com seus familiares lá no pequeno município de Catarina. Então, a memória que eu tenho de Vossa Excelência é de um excelente profissional, de um homem respeitável, de um ser humano de um coração imenso. Portanto, da minha parte, não tenho absolutamente nada a perdoar, apenas agradecer de ter trabalhado em conjunto, de ter conhecido Vossa Excelência, de saber do profissional responsável que Vossa Excelência é. Mas mesmo não tendo ingressado no Ministério Público, entenda, formou talvez dezenas e centenas de profissionais que estão a cada dia, pelos conhecimentos que Vossa Excelência com certeza passou, a defender a democracia, a defender os valores universais, a defender os direitos humanos, como é peculiar a sua atividade. Prazer em revê-lo com paz e saúde. Bem, nós estamos diante de um julgamento que envolve realmente um fato muito trágico, que foi o assassinato de uma mulher na cidade do Crato, numa praça central da cidade do Crato. Obviamente, esse não é o momento de se discutir o mérito dessa demanda ou aspectos fáticos de como se deu o crime, de quem seja o seu autor ou de qual circunstância. Mas nós estamos a tratar de nulidades constatadas na visão da defesa, tanto no decorrer da instrução processual, como no decorrer do julgamento propriamente. Primeiro fato diz respeito a possível desentranhamento da peça de defesa inaugural, né, que tradicionalmente se chamava defesa prévia. Mas por que se deu esse fato? Esse fato se deu, pelo menos daquilo que eu pude enxergar dos autos, se deu porque na peça apresentada, à época era um outro advogado, não o doutor Reno, na peça apresentada se alegava uma possível insanidade mental do acusado. E o magistrado entendeu que, por se tratar de uma questão a ser discutida em autos apartados, ele deu processamento em autos apartados e julgou indeferindo, por não existir motivos razoáveis, indeferindo aquele incidente. E esse incidente permaneceu, pelo que consta dos autos, em autos apartados. Isso impactou na apresentação das teses defensivas? Não. Isso impactou para que as testemunhas de defesa fossem ouvidas? Não. Isso impactou para que as razões finais e todos os argumentos defensivos fossem apresentados? Não. Na minha humilde concepção, com todo respeito ao excelentíssimo defensor, doutor Reno Feitosa. E trago essa preocupação porque, realmente, se a discussão primordial fosse de que o réu não tinha capacidade, não tinha discernimento da prática do seu ato, e essa prova fosse inviabilizada, poderíamos, sim, está diante de uma nulidade e uma nulidade absoluta, um cesseamento grave em matéria probatória que tivesse consequências no julgamento já realizado. Mas
o indeferimento do incidente se deu porque o magistrado não enxergou nenhuma justificativa plausível. O réu estava orientado, o réu tinha consciência, foi ouvido, se manifestou, apresentou defesa. Então, o magistrado enxergou que aquele incidente era passível de ser indeferido, assim como o fez. No que diz respeito ao juramento que o doutor Rendo se refere, realmente consta o registro na ata. Consta o registro na ata no seguinte aspecto. Iniciada a instrução, foi ouvida a testemunha rolada pela assistência de acusação. Após o Ministério Público ter encerrado as perguntas, a testemunha rosa, e antes da assistência formular suas perguntas, o advogado de defesa pediu a palavra para suscitar que os jurados não tiveram compromisso formal colhido na forma do artigo 472 do Código Penal, Código de Processo Penal. O juiz informou que os jurados foram publicamente advertidos de que estavam compromissados com o julgamento da causa, não devendo sobre ela se comunicar entre si, sob pena de quebra da incomunicabilidade, ter-se-á o julgamento, a nulidade do julgamento. O compromisso foi tomado de modo público, na presença do Ministério Público, da assistência da acusação, do advogado de defesa e de todo o plenário. Não havendo qualquer dúvida de que a advertência foi feita, conquanto não tenham sido os jurados nominalmente chamados a ficar de pé com o magistrado. Então, há uma nuance aqui entre não prestar o compromisso e não prestar o compromisso de pé juntamente com o magistrado. Pelo menos é o registro que consta da ata do julgamento realizado na comarca de Crato. No que diz respeito à próxima nulidade alegada, ela vem que a defesa foi proibida de exibir o laudo psiquiátrico. Por quê? Porque aquele documento que pretendia a defesa arrolar não foi solicitado dele a juntada aos autos principais no tempo hábil. E o magistrado entendeu que, como foi indeferido o incidente em apartado, a juntada a destempo, fora do prazo de 3 dias previsto no Código de Processo Penal, poderia levar a uma situação de surpresa em relação à prova, já que uma das teses alegadas no julgamento é exatamente a insanidade do acusado, né? Então, o magistrado indeferiu e realmente constou da ata de que o indeferimento se dava no seguinte aspecto: o juiz indeferiu o pedido de instauração do incidente sem interposição de recurso da defesa do réu à época. O documento cuja distribuição pretende a defesa nesse momento consiste em relatório médico-psiquiátrico assinado por médica Fernanda Sampaio, a qual foi junto às páginas 3 e 4 do feito incidental. O juiz indeferiu o pedido da defesa formulado nessa assentada, não autorizando a distribuição de tal documento aos jurados, pois não faz parte do processo principal e não foi juntado no prazo do artigo 479 do CPP, de modo que a parte contrária não se manifestou sobre a referida prova unilateral, sendo, portanto, vedada a surpresa. Deferir o pedido da defesa representaria ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa. Até porque esse documento, como o incidente foi indeferido, ele não foi submetido a um contraditório. É um documento produzido unilateralmente na fase de instrução e que o indeferimento sem recurso fez com que essa prova permanecesse até hoje, se ela for usada para qualquer propósito, como uma prova produzida
unilateralmente não submetida ao contraditório. Por derradeiro, questiona-se se, na condição de assistente de acusação, estaria ou não em face do titular da ação penal não fazer uso da réplica, se estaria impedido o assistente de acusação de fazê-lo. E aqui eu não tenho nenhuma discordância com o doutor Reno no que diz respeito à discussão da titularidade da ação penal, né? Hoje, em matéria de legislação e de doutrina, já se fragiliza demais até mesmo a titularidade da ação penal, né? Em alguns pontos, já o Ministério Público já pode muito bem, até mesmo no ambiente de colaboração premiada, fazer o acordo no sentido de que não se promova a ação penal. Ela não se trata mais de uma obrigatoriedade. Mas eu acho o seguinte, se o assistente de acusação tivesse feito o uso da réplica e a defesa não tivesse feito o uso da tréplica, poderia-se argumentar um fato dessa natureza, mas que no julgamento foram ouvidas testemunhas da acusação, no julgamento foram ouvidas testemunhas de defesa, e eu acho que as nulidades aqui levantadas pelo excelentíssimo doutor Reno Feitosa, elas são nulidades que, por serem, na visão da defesa, nulidades relativas, deveriam ser agregadas nas suas alegações o prejuízo demonstrado. E o prejuízo demonstrado nessas circunstâncias, entendo eu, que não teve nenhum impacto se ele fosse demonstrado o fato de não ter podido exibir o relatório psiquiátrico unilateralmente produzido foi suficiente para que o acusado fosse condenado. Porque eu entendo que, mesmo relativamente, essas nulidades não podem ser reconhecidas com base num prejuízo relativo. Por quê? Porque de duas teses apresentadas, o Conselho de Sentença soberanamente fez a sua opção no julgamento por uma delas. E a prova que dá sustentáculo ao julgamento pela condenação, ela é inquestionável. A autoria e materialidade delitiva, as circunstâncias do crime, como se deu, a motivação do crime é fartamente demonstrada nos autos. Portanto, a escolha que os jurados da comarca do Crato fez foi uma daquelas teses discutidas em plenário com base em ampla defesa, em argumentação. Até mesmo as nulidades absolutas, e aí eu não concordo, até mesmo as nulidades absolutas a nível de Supremo Tribunal Federal, se exige a demonstração do prejuízo. Nesse particular, não estaria eu aqui dizendo que as nulidades elencadas nestes autos, em parte, não ocorreu, e se ocorreu, elas estão desprovidas de qualquer prejuízo no que diz respeito a uma prova unilateral. Diferentemente, Excelência, seria se o incidente tivesse sido processado, julgado procedente, reconhecendo aquela peculiaridade em relação ao réu, submetida ao contraditório e, de repente, ela não pudesse ser exibida. Mas o que se pretendia exibir era uma prova unilateral. Como muitas vezes se faz no júri lavrar uma ata notarial sobre depoimento de testemunhas que não foi ouvido em sede de contraditório e apresentar juntada e fazer a exibição desses documentos no júri. Já assisti muito isso, que não é o caso. Mas, enfim, entendo que as razões levantadas nesse julgamento para se buscar a nulidade
não são suficientes. O magistrado deixou consignado em ata todos os questionamentos e também por que fez os indeferimentos. Entendo eu que a decisão está devidamente fundamentada e calcada na prova dos autos. E, além do mais, temos que observar a soberania dos vereditos populares. É passível de erro? É passível de erro. É passível de injustiça? É passível de injustiça. Mas, nesse aspecto, doutor Reno, excelentíssimo defensor, eu entendo que o julgamento se deu de maneira escorreita e que todos esses questionamentos levantados pela defesa foram devidamente enfrentados. Por isso, manifesto pela manutenção da decisão, pelos seus próprios fundamentos, superadas as preliminares, pelo julgamento, pela manutenção da condenação. Despeço-me, deixando um abraço fraterno ao doutor Reno Feitosa. Obrigada, doutor Luiz Alcântara, e eu devolvo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Costa Fábio. Obrigado, senhora presidente. Eu que assisti atentamente a duas brilhantes sustentações, iniciar pelo doutor Reno Feitosa Gondim, que trouxe argumentos além do direito, transpassando a questão do direito, demonstrando de uma forma muito coesa e muito firme a defesa das eventuais nulidades, a macular a validade do julgamento, como também vi aqui uma sustentação muito densa do ponto de vista jurídico, levantada pelo doutor Luiz Alcântara. Dois grandes profissionais que engrandecem a ciência do direito e as instituições a que pertencem. O voto elaborado aqui, a ser submetido aos meus pares, ele possui 45 laudas. Eu vou tentar aqui resumir, porque são várias nulidades, foi uma condenação em que culminou numa pena de 46 anos. A gente precisa ter um cuidado redobrado para que também não se cometa irregularidade ou injustiça. Mas eu inicio aqui, vou tentar fazer o resumo. Eu inicio aqui preliminarmente estabelecendo o sistema de nulidade contemplada no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio geral do direito francês, pas de nullité sanglier. Também ilustro aqui decisão do Supremo Tribunal Federal, é a mesma linha que o doutor Luiz Alcântara apontou, de que, em aspas, é essencial a alegação de nulidade seja relativa ou absoluta, é isso que o amplo normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades, faz de nullité sanglier, compreende as nulidades absolutas, sendo descabida sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Aqui eu faço um relato no HC 228400 do Rio Grande do Sul. Relatoria ministro Fux. Então, com relação à primeira nulidade que foi levantada, eu vou começar pela 1.2, até cesseamento de defesa e inexistência de resposta à acusação nos autos. Como bem sinalizou o doutor Luiz Alcântara, essa defesa preliminar, que, diga-se, repito, não foi subscrita pelo combatente doutor Reno Feitosa, ela tinha dois pedidos. Um importaria na instauração, a tese de instauração do incidente mental do acusado. E a segunda, a indicação de testemunhas. O juiz, acertadamente, cumprindo o que está disposto no Código de Processo, deu regular processamento ao incidente. Tanto que colheu a manifestação do Ministério Público e, em seguida, proferiu a decisão, entendendo que não havia motivo naquele cenário
a justificar, né, a tramitação do incidente de insanidade mental do acusado. Todavia, essa decisão, ela transitou, ela não foi desafiada por recurso. Ou seja, tanto a acusação quanto a defesa anuíram com o veredito. Então, assim, isso aqui a gente vai falar na próxima. Mas, todavia, o juiz ele teve cuidado, e ainda que a peça se encontrasse em autos apartados, promoveu a inquirição das testemunhas que estavam indicadas na referida peça. Então, não vejo aqui qual o prejuízo que tenha sido acarretado pela ajuntada dela no processo, uma vez que o que foi pedido ali foi objeto de apreciação judicial. Então, nesse patamar aqui, eu estou afastando e digo o seguinte, eu vou me ater, doutor, não sei, o voto é muito extenso, doutor Luiz Alcântara também, e após o julgamento, caso não haja pedido de vista, eu irei disponibilizá-lo e aí vossas excelências terão a oportunidade. Estou tentando resumir, mas porque é um voto muito longo. Digo o seguinte, tese saciamente de defesa e inexistência de resposta à acusação nos autos. Peça desentranhada, impossibilidade, preclusão, nulidade anterior à pronúncia. Há esse aspecto também, que não foi suscitado isso, como se trata de matéria anterior à pronúncia, estaria superada, né? Matéria não suscitada oportunamente, a inteligência do artigo 571 do Código de Processo Penal, prejuízo não comprovado. Então, com relação a isso aqui, a ausência de resposta à acusação, eu estou seguindo a diretriz traçada pela douta Procuradoria de Justiça, no sentido de não vislumbrar, salvo melhor compreensão dos meus pares, qualquer prejuízo à defesa. Pelo contrário, a defesa não apresentou recurso na decisão que indeferiu a realização do exame de sanidade mental do acusado. Poderia até fazer em outra oportunidade, mas não fez. Enfim, me parece que esse ponto aqui me parece superado. O segundo ponto de nulidade, muito bem traçado pelo Dr. Reno, diz respeito à nulidade e ausência de compromisso legal dos membros do júri. Importaria eventual violação à regra expressa processual. Mas se você for verificar a ata de julgamento, e que ali ela reflete com a presunção juris tanto, essa irregularidade ela não levou à nulidade, uma vez que os jurados estavam cientes, né, da forma compromissada. Não vi também isso, acho. E também não vi aqui qualquer menção à inexistência de quebra da incomunicabilidade. Então, eu também, salvo melhor compreensão dos meus pares, eu também não vislumbro, apesar de não ter tido aquele formalismo, aquela solenidade, mas os jurados estavam cientes, foram cientificados do dever do compromisso legal. E eu digo aqui o seguinte, nulidade pela ausência de compromisso legal dos membros do júri, violação ao artigo 472 do Código de Processo Penal, não acolhimento. Jurados publicamente advertidos de que estavam compromissados. Inexistência de quebra da incomunicabilidade, termo devidamente assinado nos autos. Houve assinatura desses termos. Prejuízo não demonstrado. Aplicação do princípio para nullité sangrier e artigo 563 do Código de Processo Penal. A outra nulidade, também muito bem defendida pela defesa, a impossibilidade de exibição em plenário do relatório médico. E foi exatamente o doutor Luiz Alcântara, ele foi cirúrgico, preciso, em apontar, justificar, em demonstrar a justificativa do juiz de não apresentar isso em plenário. Porque é uma prova documental, né? A gente sabe que a aferição da capacidade mental, ela exige um procedimento solene, né? Esse procedimento solene foi indeferido, as partes anuíram. Não vejo aqui a utilidade disso no momento do júri
poderia, inclusive, como bem salientou, evitar a questão do elemento surpresa, já que, ainda que a defesa alegasse isso, diante da ausência de um laudo, de um procedimento de aferição, não teria, salvo melhor compreensão, um cordão de elevar a reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente ao tempo do fato. Então, por essa razão também, pedindo as respeitosas vênias ao doutor Reno, eu também estou indeferindo e chamo na emenda o seguinte: nulidade, alegação de censura, a plenitude de defesa, impossibilidade de exibição em plenário de relatório médico a corroborar a tese de semi-imputabilidade do réu, preliminar rejeitada, documento que não for juntado aos autos no prazo do artigo 479 do Código de Processo Penal. O doutor Luiz Alcântara ponderou isso na sustentação. Prova unilateral, né? E isso, violação ao princípio da não surpresa. Então, me parece que a apresentação desse documento, nessas circunstâncias, haveria mácula à norma, à regra processual expressa. Por fim, no que diz respeito à nulidade, em razão de assistência de acusação ter feito uso da réplica quando o Ministério Público não demonstrou interesse, eu não vejo também como reconhecer isso. Por quê? Porque a defesa teve a oportunidade de refutar. E, pelo contrário, eu acho, apesar de não ser usual isso, mas eu vejo que houve uma amplitude do debate. Isso me parece que com essa manifestação, tanto do assistente de acusação quanto da combatente de defesa em plenário, mais uma vez, me parece que trouxeram elementos convincentes para auxiliar os jurados no julgamento da causa. Eu não vejo aqui também nulidade, ainda como bem ponderado pelo doutor Luiz Alcântara, situação distinta seria o assistente de acusação fazer uso da réplica e a defesa não. Aí me parece que haveria quebra da paridade de armas a justificar um tratamento anti-isonômico e ali, sim, aí sim, seria motivo de se decretar nulidade de julgamento. Mas eu não vi aqui que esse circunstância tenha sido capaz de quebrar a paridade de arma no plenário. Então, também, pedindo as respeitosas vênias, eu digo o seguinte: nulidade, réplica exclusiva da assistência de acusação, tese não acatada, inteligência dos artigos 271 e 473, parágrafo 4º, ambos do Código de Processo Penal, prejuízo não demonstrado. E, por fim, eu estou acolhendo aqui a tese defensiva, doutor Reno, no que diz respeito à dosimetria da pena. Vossa Excelência me parece ter razão. No momento em que a gente procede à análise, não obstante o zelo do eminente magistrado que presidiu a sessão do júri, mas acho que houve um equívoco no processo trifásico, de sorte que eu estou acolhendo a tese defensiva para reduzir a pena para 37 anos e 10 meses de reclusão, com pagamento de 22 dias multa. E, para tanto, eu consigo, no item 2, no que diz respeito à dosimetria, o seguinte: 2.1, pedido acerca da reanálise das circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição das penas. Possibilidade. Reconhecido equívoco na consideração de aspectos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal e contrários à jurisprudência pátria. Redimensionamento necessário. Então, diante de todas as teses, eu estou aqui, senhora presidente, eminentes pares, dando recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena privativa de liberdade rogada ao agente para 37 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 22 dias multa, mantendo o regime inicialmente fechado para todos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. É a proposta de voto.
Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava, e votam nesse processo com Vossa Excelência os desembargadores Helder Biapina e Sérgio Parente. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Vamos voltar. Eu estou aqui informando, porque eu passei a palavra para o desembargador Helder, mas ele está sem conexão. Então, nós estamos com o serviço de informática aqui, providenciando a restauração da conexão do desembargador Helder. Por isso, eu peço aí a paciência para que nós aguardemos o voto do desembargador Helder. Aí ninguém sabe o que está acontecendo. Ele está, eu estou vendo, mas ele desembargador é bem posto. Boa tarde. Agora deu certo. Pois não, Excelência, e com relação ao processo que está em julgamento, é um processo realmente, pelo que eu ouvi atentamente, as ponderações feitas pelo doutor advogado e também pelo nobre representante do Ministério Público, e ainda diante das ponderações feitas e lúcidas do eminente desembargador Eduardo Costa Fava, a quem eu devoto o maior respeito e admiração, eu não tenho outra alternativa a não ser acompanhar o voto do eminente relator, inclusive na parte que ele diz que reduz a pena para 37 anos, não é isso? 10 meses. 37 anos e 10 meses. E 22 dias multa. É como eu voto. Obrigada, desembargador Helder, e eu indago ao desembargador Sérgio sobre o seu voto. Pois não, feliz pelo debate estabelecido, as sustentações orais, né, que foram aqui apresentadas, mas eu concordo com o procurador. Realmente não há, eu até bati uma foto aqui para não esquecer da peça que vamos dizer assim, que o pronto, que o advogado entendeu que o prejudicaria, e eu até aqui posso, a única parte que ele fala, né, da questão do que ocorreu foi no sentido de dizer que, aduzindo que não correspondem à verdadeira versão dos fatos, a narrativa apresentada pelo representante do Ministério Público em exordial acusatória, pelo que reserva-se o direito de apreciar o mérito por ocasião da ação.
Então, e depois é realmente um pedido aqui, entre as mentes, dada a complexidade do caso, em que hora se apresenta laudos psiquiátricos do defendente e tal, podendo ser, inclusive, transtorno psicótico, requer que se diga de Vossa Excelência nomear perito oficial para que se responda às seguintes indagações. Aí, uma série de indagações, o juiz entendeu que pelos documentos juntados, esses documentos que o patrono julga essencial, sequer foram admitidos, né, para qualquer instauração. Então, assim, realmente é uma situação, como bem disse Vossa Excelência relator, também que não influenciaria em nada a decisão dos jurados, né? E foram realmente tirados dos autos em benefício do próprio réu para examinar, né, uma possível instauração de algum procedimento para apurar a sua capacidade, né? Então eu concordo plenamente, não há nada aqui que traga elementos para anulação, de forma que eu mantenho o voto proferido no sistema e acompanho plenamente o relator, parabenizando pelo brilhante voto. Obrigada, desembargador Sérgio, e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Obrigada, doutor Reno, e até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Eu chamo, então, o número 12 da lista das sustentações orais, é a apelação crime 026509709720, o número 69 da pauta 38, cujo relator é o desembargador Benedito Helder Ibiapina, e o advogado é o doutor Jardel Oliveira Rodrigues. Há mais 2 nomes de advogados aqui, doutor Felipe Viana Carvalho e Jefferson, desculpem, realmente, aqui que são os apelados. O advogado é o doutor Carlos Egger Alves de Lima. Doutor Carlos, eu disse seu nome certo? Carlos Erger. Erger, ok. Eu não tenho o de grafia. Doutor Carlos, desculpe, eu li o nome do... Obrigado, Excelência. Não tem problema. Ok, então eu passo a palavra ao desembargador Benedito Helder. Pois não, Excelência. Esse recurso de apelação aqui foi interposto pelo Ministério Público, que se insurgiu contra a sentença do juízo de primeiro grau, que absolveu os réus dos crimes que eles foram imputados. E eu aqui estou reconhecendo, estou mantendo a decisão de primeiro grau pela absolvição dos apelantes. E, diante disso, eu indago a defesa se ainda insiste na sustentação oral, bem como ao douto representante do Ministério Público. Excelência, eu gostaria de fazer um registro. Pois não, senhor. Apenas o registro no sentido de que a sentença diz respeito à atividade dos policiais militares no que se denominou motim, lá em 2020. Fato que toda a sociedade do estado do Ceará tem conhecimento. E a apuração das responsabilidades neste ambiente de como essas coisas ocorreram. Não sei se assodadamente, não sei se... Doutor Luiz Alcântara, só para fins de organização, o senhor vai fazer a sustentação oral, porque se o senhor for fazer a sustentação oral, eu tenho que devolver a palavra ao desembargador Helder. Se não, o senhor porque se o senhor falar, eu tenho que dar a palavra também para o advogado. É só no sentido, Excelência, de uma comunhão de conclusão pela absolvição, okay, em relação também ao Ministério Público. Tá, só que gostaria de deixar um registro... Não, claro, agora eu entendi, porque eu fiquei com medo de haver a divergência e suscitar aí... Não há divergência, Excelência. O Ministério Público realmente recorreu, mas veja só, no ambiente dessa investigação, vários policiais militares estão sendo responsabilizados por um fato
de que a prova é absolutamente precária, na minha concepção. A prova é precária, a prova é de um testemunho e nem é da pessoa que produziu o relatório de inteligência que embasou a denúncia. Portanto, apesar de lamentar o incidente e achar que quando a política entra na porta do quartel, a disciplina sai na outra, né? Eu entendo que a prova é obrigatória, o ônus da prova é uma obrigação do Ministério Público. E a prova limpa, transparente, legítima, submetida ao contraditório, que dê, pelo menos, afaste qualquer dúvida razoável. Portanto, nesse aspecto, o Ministério Público também vê a necessidade de manutenção da decisão do magistrado de primeiro grau pelo improvimento do recurso. O doutor Carlos Ergue, acho que não falou sobre se deseja ou não a sustentação oral. Acho que sim, né? Pronto, Excelência. Eu vou aproveitar inicialmente para cumprimentar a presidência, Vossa Excelência, né? Não sei se a senhora lembra de mim, é uma satisfação encontrar Vossa Excelência. Eu me recordo que quando Vossa Excelência fazia parte, né, do Ministério Público Estadual, eu fiz parte do corpo de estagiários lá da Jordecon, então, assim, é imensa satisfação poder reencontrá-la, né? E eu já vi Vossa Excelência já aspirar a essa nobre função, né, da judicatura. Então, meus cumprimentos. E na pessoa de Vossa Excelência, também cumprimento os demais desembargadores e companheiros da corte, né? O doutor Sérgio Luiz, desembargador Sérgio Luiz, relator Helder Afonso Ibiapina também, e a todos que aqui se encontram presentes, advogados, servidores, a Ana também, que prontamente aceitou, respondeu o meu e-mail, né, no sentido de acatar a minha manifestação para sustentação oral. Diante da manifestação do Ministério Público, no sentido de manter a sentença, um caso que absolveu os réus, aqui denomino Jardel de Oliveira Rodrigues, Felipe Viana Policarpo e Jefferson da Silva Oliveira, observe que não há razões para a reforma da sentença, tendo em vista que, observado todo o procedimento inquisitorial, todo o processo em que a prova foi produzida, verificou-se que, de fato, essas provas não demonstraram ou deixaram dúvidas para além do razoável em relação à imputabilidade dos apelados, né? Então, eu não quero, assim, me estender muito, né, em razão aí dos outros colegas também que irão apresentar defesa em outros processos. Então, a defesa reitera as contrarrazões, né, a apelação interposta pelo Ministério Público no sentido de que a sentença deve ser mantida, né, uma vez que as provas demonstradas nos autos, assim, Vossas Excelências podem observar as folhas 09 a 14, 08 a 14, que as fotos que embasaram a denúncia são fotos borradas, e os depoimentos das testemunhas, elas apenas mencionam que ouviu dizer, que viu em determinado lugar, né? Redes sociais, e a gente sabe que as redes sociais, a prova produzida ali, ela não é absoluta, então ela é frágil, ela demanda perícia. Então, nesse aspecto, o Ministério Público deveria, na minha visão, ter empreendido diligências no sentido de apurar mais informações para saber se, de fato, os apelados realmente participaram desses eventos que gravemente afetaram a segurança pública. Isso é admissível. Então,
Nesse sentido, finalizo e sustentando a necessidade da manutenção da sentença, pelo que já foi explanado pelo eminente representante do Ministério Público, qual eu esqueci de cumprimentá-lo, doutor Luiz Alcântara, que também aprendi muitas coisas hoje acompanhando a sustentação dele, dentre os advogados e desembargadores que se manifestaram nos seus votos, né? Então, finalizo pelo improvimento, né? Sendo mais técnico do recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público. E é isso. Obrigado a todos e um grande abraço, doutora Vanja. Espero aparecer mais vezes por aqui. Essa é a minha primeira vez, estou um pouco nervoso, então é uma grande satisfação poder aqui participar dessa sustentação oral. Obrigado. Obrigada, doutor Carlos Erger. E antes de devolver a palavra ao relator, quando Vossa Excelência apareceu aí por inteiro na tela, eu me lembrei da sua participação lá na Jurdecon. E a sua sustentação oral aqui foi, para ser a primeira vez, foi de excelente qualidade. Eu parabenizo Vossa Excelência e passo a palavra ao desembargador Benedito Helder. Obrigado, Excelência. Pois não, Excelência, apenas para esclarecimento de Vossas Excelências, eu vou ler alguns trechos aqui do meu voto, né? Código do Caderno Processual, que a denúncia ofertada pelo órgão ministerial tem como sustentáculo o relatório circunstanciado número 1 de 2020, da primeira companhia do Batalhão do Raio, formalizado pelo capitão Gleison Bertolez de Carvalho, sendo as informações levadas ao conhecimento do comandante por meio de imagens e vídeos publicados em mídias sociais, acrescido do relatório técnico número 31/2020, do qual foi incumbido o tenente-coronel Francisco William de Oliveira Cândido, posto que responsável pelo inquérito policial militar. No caso, o inquérito policial militar é o procedimento que tem por objetivo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele, são colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso do processo. O juiz, por sua vez, deve vincular sua decisão às provas produzidas na instrução processual penal. Nessa ordem de ideias, o artigo 297 do Código de Processo Penal Militar estabelece a necessidade de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vedando expressamente a condenação criminal com base exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial. É o que diz o artigo 297. O juiz formará a convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando-se entre elas a compatibilidade e concordância. O suporte probatório apto à condenação não pode lastrear-se exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como o artigo 297 do Código de Processo Penal Militar. Então, para a imposição de uma condenação criminal, se faz necessário que seja prolatada uma sentença após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, consoante o artigo 155 do Código de Processo Penal e artigo 297 do Código de Processo Penal Militar. Insta a salientar ainda que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo postulado do indúbio pro réu, ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. Então, nesse sentido, eu passo a leitura do projeto de emenda que eu submeto à apreciação de Vossas Excelências.
Ementa. Penal e processo penal. Apelação criminal, crime militar. Revolta, artigo 149, parágrafo único do Código Penal Militar. Sentença absolutória e resignação ministerial. Pleito de reforma da sentença. Impossibilidade. Inexistência de prova segura acerca da materialidade e da autoria. Fundamentação acusatória baseada em provas do inquérito que não foi confirmada no contraditório judicial. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal que não autorizam a conclusão pela condenação dos apelados, diante da dúvida razoável de que os acusados concorreram para infração penal. A prova amealhada aos autos não traz certeza suficiente quanto à participação dos apelados na prática do delito do artigo 149, parágrafo único do Código Penal Militar. Dúvidas que devem ser consideradas em favor dos réus. Indúbio pro réu, artigo 439, letra E, do Código de Processo Penal Militar. Absolvição mantida, recurso ministerial conhecido e desprovido, sentença mantida. É como eu voto, Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder. E votam nesse processo com Vossa Excelência, o desembargador Sérgio e eu. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Acompanho, presidente. Também acompanho o bem lançado voto do relator e anuncio, então, a decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Carlos Erger, espero vê-lo em breve. Até uma próxima vez. Obrigado, Excelência. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Chamo, então, o número 13 da lista das sustentações orais, é o recurso sentido estrito 0200-720-40, número 31 da pauta 38. O relator é o desembargador Sérgio Parente e o advogado é o doutor João Vitor Duarte Moreira. Doutor João Vitor. Oi, Excelência, boa noite. Presente aqui a sessão. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor João Vitor. Obrigado, Excelência. A palavra ao desembargador Sérgio Parente. Eu nem atentei, ele deu boa noite, eu estava pensando em dar boa tarde, 18h20. Boa noite, doutor, é a hora, seja bem-vindo. É a hora. Obrigado, Excelência. E eu indago, uma vez que o relatório já foi publicado, se tem interesse na leitura, a mesma pergunta que sempre fazemos. Perfeito, Excelência. Posso dispensar, sim, a leitura do relatório, não há problema. Pois não. Ministério Público também, eu vi. Pronto. Presidente, então me devolva a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio, e eu passo, então, a palavra ao doutor João Vitor Duarte Moreira, pelo tempo regulamentar de 15 minutos para a sua sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência. Obrigado, Excelência. Só indago antecipadamente se me escutam bem, porque a imagem está travando um pouco, mas pergunto se o áudio está perfeito. Escutamos um pouco baixo, mas estamos escutando. Tá, Excelência, falarei um pouco mais alto. Melhorou. Perfeito. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras dessa segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssimos servidores, advogados presentes nessa sessão, em nome de quem eu saúdo a todos que estão aqui acompanhando o julgamento de forma online e presencial. Excelências, o caso em questão trata-se de um recurso em sentido estrito que foi interposto pela defesa do senhor Ravel Felipe Carneiro, a quem represento neste aos autos, em que houve uma sentença de pronúncia em razão de um homicídio qualificado e de uma tentativa de homicídio. Essa seria a hipótese de acusação que traz o Ministério Público em primeira instância. Os autos aqui versam de um suposto conflito entre grupos pertencentes aí a torcidas organizadas, e que, neste contexto, ao se encontrarem esses grupos, teria ocorrido o fato em questão. Mas o que me traz aqui, Excelências, a esta oportunidade, o que fez a defesa interpor o recurso, é que o caso, e eu fiz questão de sustentar, aguardar até este horário para que fosse possível sustentar nesta Câmara, não só pela honra de estar aqui presente no TJCE, mas para ressaltar um ponto essencial, é que o senhor Ravel Felipe seja tratado nestes autos de maneira diferenciada. Tá? Existe, naturalmente, aqui um contexto delineado no processo em questão,
mas em relação ao senhor Ravel Felipe, a situação ela é particular. E isso nos fez, inclusive, deduzir, e o primeiro argumento que trago aqui, é uma preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação. A defesa, desembargador Sérgio, não desconhece, em momento algum, que o momento de uma decisão de pronúncia não é um momento de se adentrar no mérito. O juiz não deve, de forma alguma, adentrar no mérito, o juiz não deve, de forma alguma, tecer qualquer comentário nesse sentido, até para preservar ali a liberdade de julgamento do conselho de sentença, que é o juiz natural do feito. Portanto, no momento da pronúncia, se evita o excesso de linguagem, se evita essa incursão no mérito. Pois bem, de outro lado, o juiz ele tem o dever de fundamentar o indiciamento, ou a pronúncia. O juiz tem que demonstrar nos autos por qual razão está pronunciando o sujeito. E, nesse caso, eu vou até ler, porque são apenas 2 linhas. A única fundamentação existente em toda a decisão de pronúncia quanto à autoria delitiva é a seguinte, abre aspas, a autoria delitiva, cujos indícios restam suficientes, conforme acima se expôs, encontra-se delineada nos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da fase inquisitorial e judicial, folhas 787 a 788 dos autos. E ponto. A decisão não traz nenhum outro ponto. E aí eu faço questão de destacar isso. Nenhum outro ponto em que se ateste qual seria a responsabilidade do senhor Ravel Felipe nos eventos que se colocam nestes autos. Não se sabe a que título, qual participação levou o ora recorrente a ser pronunciado nestes autos, pois somente isso é indicado pelo juízo quando da prolação da decisão de pronúncia. Temos, portanto, aí 2 questões graves. A primeira delas é a questão constitucional. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, é muito claro em indicar que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, e aqui se vê que isso não é uma fundamentação, mas com mais propriedade e de forma mais específica, nós vamos ter o artigo 315, parágrafo 2º, o inciso 3º, especialmente, do CPP, recém-incluído, inclusive, em nossa legislação, que diz que o juiz não poderá invocar motivos que se prestariam a fundamentar qualquer decisão. Excelências, a decisão que estamos tratando nestes autos, a decisão recorrida, ela é cabível a qualquer outro caso de júri. Desembargadora Ilna, qualquer outro caso de júri é possível essa decisão. Basta tão somente que nós tenhamos a reprodução dos depoimentos, como fez o juiz de piso, e, ao final, dizer o que ele disse aqui. A autoria resta comprovada. Mas em que momento? O juiz não pode se dar ao conforto, sob pena de tornar nula a decisão, como é o caso em questão, de proferir uma decisão padronizada, em que só se transcreve depoimentos e, ao final, se traz uma frase padrão. A decisão de pronúncia ela é nula por esse aspecto. Aí se pode perguntar à defesa, doutor, sempre se questiona a nulidade, mas sem base jurisprudencial. E eu trago aqui um julgado do ministro Rogério Schietti Cruz, é o HC 456-228 do Pará, portanto, é um julgado do STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, de 2019, que diz o seguinte, na hipótese, é nula a decisão do magistrado que, ao pronunciar o réu, e vejam, excelências, o que diz o ministro do STJ, não descreve as razões do seu convencimento acerca dos indícios de autoria dos crimes e da incidência das circunstâncias qualificadoras. Notadamente, quando na instrução foram ouvidos 25 testemunhas, realizadas acariações, diversas perícias e quebra de sigilo telefônico. É o caso. Foram ouvidas diversas testemunhas nesse processo e o juiz não tece, desembargadora Vângela, uma única linha, para fundamentar porque pronuncia o senhor Ravel Felipe, se confortando nesse cenário que eu indiquei, de apenas dizer que a autoria está comprovada. O ônus, portanto, seria da defesa de buscar os fundamentos, o ônus seria do Ministério Público de identificar quais seriam os fundamentos? Não, o ônus não é das partes. Nesse caso, a missão, o mistério é do juízo. O juízo que tem que indicar por quais razões entende que a autoria está comprovada. Claro, sem excesso de linguagem, claro, sem adentrar no mérito, estamos diante de uma decisão de pronúncia, mas é preciso que essa decisão seja fundamentada, desembargador Eduardo, e é o que não se verifica nos autos em questão. Mais à frente, se trata do princípio do indúbio pro società, né? Em algum momento, a decisão vai dizer que nesta fase prevaleceria
o princípio do indúbio pro societá, cuja discussão na jurisprudência é extremamente controversa. Trago, inclusive, nas razões do recurso, um voto do ministro Celso de Mello lá no STF, tá? no agravo em recurso extraordinário número 1.067.392, em que ele diz que o princípio não é um princípio previsto, um princípio aplicável. Mas entendamos que seja aplicável. A dúvida milita em favor da sociedade, é isso que indica o indúbio pro réu. Mas qual é a dúvida no caso em questão? Se não há fundamentação, se não se aponta em que momento o senhor Ravel Felipe agiu para que fosse pronunciado nestes autos. E aí, trago também aqui para ilustrar a sustentação oral um julgado desse mês, de 3 de outubro do mês de 2023, em que o ministro Rogério Schietti Cruz, aqui bebendo da mesma fonte citada anteriormente, diz o seguinte: não pode o juiz, na pronúncia, desembargador Sérgio, lavar as mãos tal qual Pôncio Pilatos e invocar o princípio do indúbio pro societá como escusa para eximir-se da sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal Popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robusta autoria delitiva. O STJ tem um cuidado, portanto, e essa corte, como conheço bem, também o faz, de apreciar os casos de maneira detalhada, e é por isso que chama a atenção aqui a situação específica do senhor Ravel Felipe, cuja fundamentação não existe. Mas só para finalizar aqui o que se coloca nestes autos, Vossas Excelências podem indagar. Então, portanto, se o advogado defende com tanta firmeza por qual razão o senhor Ravel Felipe estaria indicado nestes autos, por qual razão ele está acusado, alguma razão tem de ser. E, pois bem, ao longo da tramitação do inquérito policial, houve uma testemunha que está protegida pelo Programa de Proteção à Testemunha, que ela é indicada no processo como testemunha X, tá? Que esta testemunha indicaria a participação de um Felipe. E se deduziu, o Ministério Público entendeu desta forma, que esse Felipe seria, portanto, o Ravel Felipe, que teria participado desses fatos, mas sem descrever qual ação concretamente ele praticou, sem descrever qual seria, em qual fato ele praticou. Temos aqui uma tentativa de homicídio, como eu disse, um homicídio consumado em momentos distintos, ocorridos no mesmo dia, mas em momentos distintos. E, ao longo da instrução, essa mesma testemunha X ouvida não indicou a participação do requerente, do ora recorrente. Simplesmente a testemunha X foi inquirida em juízo e não indica a participação, evidenciando que aqui, ao revés de se ter uma dúvida, ao revés de se ter qualquer elemento, se tem uma segurança de que o senhor Ravel não participou desses fatos. E, por último, esse processo contempla um assistente do Ministério Público, existe um assistente nesse caso, o assistente junta uma foto para indicar que aqueles seriam os réus que estariam ali reunidos em determinada ocasião. E essa foto, desembargador Sérgio, não é do senhor Ravel. A pessoa indicada lá como Ravel Felipe, isso foi confrontado ao longo da instrução, não é ele. Não é a pessoa do senhor Ravel. Houve uma confusão em relação a quem seria o senhor Ravel Felipe. Por essas razões é que nós entendemos, e por isso a defesa recorre e pede a reforma dessa decisão para que se exclua o senhor Ravel Felipe do polo passivo deste processo por absoluta inexistência de qualquer elemento, e eu não vou dizer nenhum elemento seguro, é a inexistência de elementos para que ele figure no polo passivo deste processo e seja submetido ao tribunal do júri a julgamento. E por essas razões, a defesa pede preliminarmente a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição, e do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º do CPP, por ausência de fundamentação, e no mérito pede a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, diante da ausência de provas mínimas de autoria e materialidade do delito, ou, caso assim o tribunal não entenda, alternativamente, que se absolva sumariamente, aí com base no artigo 415, inciso 2º, por estar provado de que ele não foi o autor do crime, conforme os elementos de prova que se traz nos autos. É esse o requerimento da defesa, e renova aqui o pedido de que, dentro desse contexto, há realmente um contexto nebuloso nesses autos, podemos colocar dessa forma, seja o senhor Ravel Felipe tratado aqui de maneira isolada e que não se leve o senhor Ravel dentro do contexto, pois, no caso em questão, não há prova segura em relação a ele. É esse o pleito da defesa e estou satisfeito com a sustentação oral, Excelência. Obrigada,
do doutor João Vitor, e eu passo a palavra ao Procurador de Justiça, Luiz Alcântara. Estamos diante de um recurso em sentido estrito, em que o recorrente Ravel Felipe Carneiro requer exatamente a nulidade da sentença de pronúncia e, consequentemente, a exclusão ou a impronúncia do acusado Ravel Felipe por, segundo a defesa, inexistência de situação fática que o envolva nesse lamentável episódio. Eu trago ao conhecimento de Vossas Excelências que, e não posso deixar de trazê-lo, que é uma grande preocupação no mundo jurídico se discutir a questão da utilização ou não do indúbio pro societate para submeter as pessoas ao Tribunal Popular do Júri. Está a nível de Supremo Tribunal Federal, está a nível de STJ, e é uma discussão doutrinária, acadêmica, né, sobre o aspecto do indúbio pro societate. No entanto, uma coisa é submeter alguém com uma prova absoluta, formada, concreta, induvidosa, a um julgamento, que já, de certa forma, já haveria uma pretensão de se esgotar o exercício da soberania do Tribunal Popular do Júri, pela exigência de uma prova absoluta sobre autoria e materialidade, quando, para a sentença de pronúncia, se exige indícios de autoria e materialidade delitiva. Por outro lado, também por uma modificação legislativa e jurisprudencial, se exige do magistrado certa contenção, no sentido da valoração dessa prova, para não induzir os jurados a formar um convencimento acerca da condenação ou da absolvição pelas impressões já lançadas pelo magistrado ao prolatar uma sentença de pronúncia. Portanto, esse equilíbrio que se busca até mesmo no excesso de linguagem. São dezenas e dezenas de recursos onde se reputa excesso de linguagem do magistrado pelo fato de ter apontado a testemunha A, a testemunha B, o que disse, o que não disse, e formar um juízo de valor. Se ataca como sendo um excesso de linguagem que vai produzir um reflexo no momento do julgamento. Por outro lado, quando o magistrado se reporta ao indúbio pro societate, se diz que a sentença de pronúncia é vazia, sem fundamentação, ou que não está calcada em prova razoável de indícios de autoria e materialidade delitiva. Aqui não se discute a materialidade, por óbvio, né? Uma desavença envolvendo torcidas em relação a clubes esportivos levou a essa tragédia, né? Mas aqui tem o depoimento prestado pelo senhor Orlando Souza Fialho, que é irmão da vítima fatal. Diante da instrução processual, ele disse, portanto, sobre o crivo do contraditório, ele afirma: eu tenho conhecimento que eram três carros e uma moto. O da moto era o Zumbi. Ele estava só na moto. E os outros eram o Jaque e o Ravel. Todos aí participaram. As pessoas que sofreram esse bote disseram que Shirley estava dirigindo o carro e depois chamaram eles para ir embora. O carro que ela dirigia era um Fiat Uno Vivace verde-limão. E aí, mais adiante, ele afirma: no Clássico Rei, bem próximo
se juntaram e pegaram a camisa do meu irmão. Em uma foto, o Ravel comentou: bonde pesado, né? E simbolizando aqui vários casos como uma risada, zombando do fato que aconteceu. E conclui: quem participou do episódio? Diz o depoente: o Jaque, Roliço, Zumbi, Ravel, Barbudo e Shirley. O motivo do crime foi o simples fato de eles estarem vestidos uma camisa. Portanto, o magistrado, ao apontar indícios de autoria e materialidade suficientes para a sentença de pronúncia e submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, estão presentes sim. Estão presentes sim. Há um indicativo de que essa pessoa, Ravel, participou e participou ativamente deste fato. Portanto, anular uma sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, neste aspecto, a sentença de pronúncia é farta na fundamentação e preocupada, inclusive, em não emitir juízos de valor em relação à prova, mas indicando os aspectos da prova e fazendo transcrição dos depoimentos. Portanto, Excelência, vejo que o esforço da defesa, apesar do brilhantismo, não encontra respaldo no sentido de uma decisão tão extravagante que seria anular uma sentença de pronúncia com indicativos de participação, de autoria e materialidade em crime de homicídio qualificado dessa natureza. Da mesma forma, dizer que não existe indicativos de prova a justificar a sentença de pronúncia em relação especificamente ao acusado Ravel Felipe Carneiro, também ignorar as transcrições dos depoimentos que fazem referência expressa e direta ao acusado como presente ao evento e um dos autores deste lamentável delito. Portanto, entendo que a sentença de pronúncia deve ser mantida e as pessoas aqui acusadas submetidas ao julgamento do Tribunal Popular do Júri, que é constitucionalmente competente para o julgamento definitivo. Obrigado, Excelência. Obrigada, doutor Luiz Alcântara, e eu devolvo a palavra ao relator, desembargador Sérgio Parente. Grato pela devolução da palavra, presidente. Louvo a manifestação do patrono, doutor João Vitor, mas eu concordo plenamente com o representante do Ministério Público. E queria, antes de tecer alguns comentários, de dizer que estas situações, eu até me manifestei num voto. Na dúvida, eu vou dizer que o voto era do desembargador Escoça Fava, que ele domina, né? Mas eu não me lembro realmente de quem é, mas que geralmente a maioria das sustentações orais são dele. Pois é, mas aqui é até para que a coisa não fique tão pesada, né? Que a gente sente assim um clima realmente muito sério, né? Uma situação muito pesarosa. E eu dizia nesse julgamento anterior, até li um livro aqui, acho que peguei um trecho de um livro, que dizia assim, que o maior problema disso é de fazer da violência um prazer. Aqui eu não estou acusando ninguém, não estou me referindo a ninguém, estou falando de uma maneira genérica, na época citei até um dos primeiros episódios que havia ocorrido sobre isso e tudo, mas é muito triste, né, a gente ver que o lazer do futebol, que é uma coisa nossa, extremamente agradável, se torne nisso e você fica até com medo de sair de casa com determinadas cores de camisa, porque você pode ser mal interpretado e, a partir daí, linchado, e é uma situação muito grave. Houve um crime sério, né? Um crime seríssimo, e o que se precisa raciocinar aqui é o seguinte, o que o juiz fez foi ter cautela, no meu modo de ver. Então, essa decisão de pronúncia, ela não podia não ser usada em nenhum outro processo. Ela cita depoimentos, e não é isso que o juiz faz. Cita depoimentos, depois fecha ali de uma maneira muito, muito por cima. O Ministério Público citou
alguns depoimentos que eu até tinha anotado aqui, isso me faz até perder um pouco o decorrer da minha fala, mas o que eu queria dizer aqui era o seguinte: no que consiste esse princípio pro societas, se não, né, a própria autonomia do Tribunal do Júri de dizer isso consistiu nisso, houve um crime aqui, a participação dessa pessoa foi essa. Então, assim, eu sinceramente não entendo essa movimentação toda e, de uma forma simples e resumida, o que é que está acontecendo aqui? Existe segundo os autos, vamos dizer assim, uma associação aí chamada Bonde dos Hooligans, ou até se refere aqui que eram os bons de porrada, ainda tem uma situação assim, me permitam linguajar, mas é porque eu estou citando coisas dos autos. E que há indicações nos autos, né, indicações de testemunhas de que as pessoas que estão sendo, que serão submetidas ao Tribunal do Júri, participavam desse movimento. Eu até pego aqui um depoimento, não vou dizer nome de testemunha, eu acho que foi naquele que o senhor leu, né, que tinha uma eu não coloquei o nome